A carruagem parou diante do portão enferrujado da fazenda quando o sol já se escondia atrás das montanhas. De dentro dela desceu uma jovem ofegante com os olhos ainda vermelhos, não de cansaço, mas de um tipo de dor que só quem foi traído pelo próprio sangue conhece. Era Helena, herdeira de uma família poderosa, criada para obedecer e sorrir, mesmo quando algo dentro dela implorava para ser vista. Atrás dela, o criado do pai deixou apenas uma mala e um envelope selado. "Ordens do barão", murmurou. "A partir de hoje, fica por sua conta aqui." A carruagem partiu sem que Helena pudesse dizer uma palavra sequer. Ao virar-se, encontrou um homem parado na sombra do alpendre. Alto, mãos calejadas, olhar tranquilo. Não parecia surpreendido, parecia apenas atento. "Então é você", disse ele. "A filha do barão que ele decidiu esconder do mundo." Helena tentou responder, mas a voz falhou. Não havia mais título, joias, vestidos finos. Restava apenas ela, e uma dor que pesava mais do que sua mala. O homem aproximou-se devagar. "Meu nome é Joaquim. Seu pai me enviou uma carta, mas não explicou o motivo verdadeiro. Acho que você vai ter que me contar quando estiver pronta." Helena baixou os olhos. O motivo era simples e cruel. Ela não servia mais aos interesses do pai. Mas naquela fazenda pequena, entre horizontes longos e silêncio acolhedor, o destino estava prestes a mostrar que o valor de uma pessoa não se mede pelo peso que o mundo coloca sobre ela. Helena cresceu dentro de uma casa onde paredes brilhavam, mas corações eram frios. O barão, seu pai, só enxergava beleza como moeda social e tratava a filha como vitrine e investimento. Durante anos, Helena tentou corresponder às expectativas, vestir o que mandavam, falar como mandavam, agir como mandavam, até que começou a ganhar peso depois de uma crise de saúde. E, para o barão, isso foi suficiente para transformar a própria filha em vergonha. A sociedade sussurrava. As famílias ricas faziam piadas veladas. E o pai, que deveria protegê-la, transformou-se no seu primeiro acusador. Quando Helena decidiu não aceitar um casamento arranjado com um homem 30 anos mais velho, um negócio disfarçado de aliança estratégica, o barão explodiu. Chamou-a de ingrata, de inútil, de peso morto. E para puni-la, enviou-a para a fazenda de Joaquim, um homem simples que comprara uma antiga dívida do barão, dívida que Helena não sabia que existia. A viagem até lá pareceu uma eternidade. Helena sentia a humilhação correndo nas veias, mas também um medo silencioso. Quem eu sou agora, longe do lugar onde me moldaram, longe da vida que me disseram que eu deveria viver? Ela não sabia, mas Joaquim carregava suas próprias cicatrizes, e nenhuma tinha a ver com riqueza ou aparência. E seria exatamente isso que mudaria tudo. A fazenda de Joaquim era simples, mas cheia de vida. Galinhas correndo, cheiro de café passado na hora, vento forte que batia nas janelas e trazia o aroma da terra úmida. Para Helena, aquilo era outro mundo. "Aqui não tem criados", Joaquim avisou. "Cada um cuida de si. E também cuida um pouco do outro." Helena não sabia por onde começar. Nunca tinha preparado um café, nunca tinha varrido um alpendre. O barão dizia que trabalho era coisa de empregados. Mas Joaquim não riu quando ela tentou apanhar lenha e deixou tudo cair. Não riu quando ela queimou o primeiro pão de milho. Não riu quando ela sujou a saia de barro tentando ajudar na horta. Ele apenas observava paciente, como quem reconhece a luta de alguém que está aprendendo a existir. "Você não precisa fazer tudo certo no primeiro dia", ele comentou. Nem no segundo. Helena sentiu um calor estranho no peito. Aquela era a primeira frase verdadeira de acolhimento que ouvia em anos. Numa manhã chuvosa, enquanto Joaquim consertava a cerca, Helena encontrou o envelope que o criado deixara. Dentro havia um documento. Transferência provisória de tutela e responsabilidade. Seu próprio pai a tinha enviado como se fosse um fardo. Como se ela fosse uma propriedade defeituosa. Helena correu para o curral onde Joaquim estava. "Você sabia?" gritou ela com lágrimas quentes escorrendo. "Você sabia que meu pai me entregou como punição?" Joaquim levantou os olhos, e a chuva escorria no rosto dele como se o mundo estivesse tentando lavá-lo. "Eu sabia.
que ele estava errado, respondeu, mas não sabia o quanto. Helena caiu de joelhos na lama, tremendo. Eu não sirvo para ele. Não sirvo para nada. Joaquim ajoelhou-se também, ignorando o barro. Quem te disse isso foi um homem que só enxerga ouro. Eu enxergo gente. E você... Helena, você tem mais força do que imagina. Ela chorou sem vergonha naquele dia. Talvez pela primeira vez. As semanas passaram e Helena começou a mudar. Não o corpo. Isso nunca foi um problema. Mas o olhar. Ela passou a se enxergar nas pequenas vitórias, acender o fogão sozinha, plantar feijão, remendar roupas, sorrir de verdade. Joaquim ensinava tudo com calma, como quem sabe que feridas profundas não cicatrizam com pressa. Um dia ele disse, seu pai não sabe o tesouro que perdeu. Helena quase riu. Tesouro? Eu? Sim, ele respondeu. Não pelo corpo que tem, mas pela alma que esconde. Helena sentiu algo florescendo, algo que ela não sabia nomear. A tranquilidade da fazenda acabou quando o barão apareceu sem aviso. Ele entrou gritando, exigindo que Helena voltasse. Já chega dessa vida de mato. Você já aprendeu a lição. Helena ergueu o rosto. Que lição, pai? A de que ninguém vai te querer se você não se encaixar nos padrões desta família. Joaquim deu um passo à frente. Eu quero, disse ele com firmeza. E não é apesar dela. É por ela ser exatamente quem é. O barão o encarou como se não entendesse. Helena, pela primeira vez, não baixou a cabeça. Pai, estou cansada de viver como objeto. Aqui... Ela tocou o peito. Eu finalmente respiro. O barão saiu furioso, jurando nunca mais olhar para ela. Helena caiu em prantos. Mas eram lágrimas de libertação. Algum tempo depois, no entardecer alaranjado, Helena estava sentada no cercado, olhando os bois pastarem. Joaquim aproximou-se devagar. Você encontrou seu lugar aqui? Perguntou. Ela sorriu. Encontrei um lugar e encontrei alguém. Joaquim respirou fundo, tirou o chapéu e sentou-se ao lado dela. Helena, eu não tenho ouro, nem palácio, nem sobrenome grande. O que eu tenho é um coração que aprendeu a enxergar além do que os olhos veem. Ela segurou a mão dele. E eu tenho um coração que aprendeu a ser visto. Joaquim sorriu, aquele sorriso calmo que primeiro chamou a atenção dela. Se quiser ficar, não como hóspede, mas como parte disso aqui, ele apontou para o horizonte. Eu prometo cuidar de você como ninguém nunca cuidou. Helena encostou a cabeça no ombro dele. Eu fico. Não porque fui rejeitada lá, mas porque fui escolhida aqui. E naquele fim de tarde simples e luminoso, a herdeira que o pai jogou fora encontrou o que toda alma merece. Não riqueza, não aprovação, não aparência, mas amor que enxerga o invisível e acolhe o que o mundo rejeita. O tempo passou devagar naquela fazenda, como se cada dia estivesse tentando costurar uma parte da alma de Helena. Ela já não caminhava com os ombros curvados, já não evitava espelhos, já não media sua vida pela régua cruel que o pai usava. Mas foi numa tarde silenciosa, quando o céu estava tingido de laranja e roxo, que o destino encontrou seu ponto exato de virada. Helena estava recolhendo roupas no varal quando Joaquim apareceu, segurando algo que ela não reconheceu de imediato. O envelope lacrado que o pai enviara no dia em que a abandonou ali. Ela sentiu o estômago apertar. Acho que você deveria abrir, ele disse com cuidado. Helena respirou fundo, rompeu o lacre e, ao ler, sentiu o corpo inteiro estremecer. Ali dentro não havia apenas a transferência de tutela. Havia uma confissão. O barão escrevia que ela não era inadequada, nem vergonha, nem fracasso. A verdade era outra. Ele tinha medo. Medo de que Helena descobrisse que toda a imagem da família era construída sobre dívidas, alianças falsas e orgulho vazio. E, no fundo, ele sabia que ela merecia mais do que aquele mundo estreito. Ele nunca soube te amar, disse Joaquim aproximando-se. Eu sei, Helena respondeu, enxugando lágrimas que não eram de dor, mas de libertação. Joaquim tocou a mão dela quente e firme. Então deixa eu te perguntar sem pressa, sem pressão, sem condições. Você quer ficar? Não por obrigação, mas porque escolhe este lugar e a mim. Helena olhou o horizonte, onde a luz descansava sobre a plantação e pela primeira vez na vida sentiu que seu coração tinha endereço. Quero ficar,
disse ela, sorrindo com verdade. Aqui, finalmente sou vista. E Joaquim sorriu de volta, como quem recebe o presente que esperou a vida inteira.